Gente, que semana feliz, que mês feliz, mês dedicado às mulheres, e eu tenho as melhores ao meu lado, doutora Jussara Munareto. Que prazer. Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Vamos conversar com um assunto que é pouco abordado, né, no nosso dia a dia, né? Que seria assim, a relação do sono com o câncer de mama. Com o câncer de mama. Tá. Então existem várias pesquisas que indicam que as mulheres que trabalham à noite, né, com muita incidência de luz no olho, né, então acaba baixando bastante a melatonina, acabam tendo mais câncer de mama do que aquelas mulheres que não trabalham em turnos. Tá? Então foi feita uma pesquisas com relação às enfermeiras, né, que trabalham em turnos à noite. Técnicas de enfermagem, enfim. Isso, pessoal. E as que trabalham de aeromoças, né, que trabalham de noite, né, então, e isso se observou que esse grupo de mulheres existia uma incidência muito maior de câncer de mama. E se chegou à conclusão que tem a ver com o sono. Né? Então, assim, o sono é uma coisa muito poderosa na nossa vida. Com certeza. Então, assim, se tu não dorme bem, tu fica cansado, tu fica estressado. Irritado. Depressão, né? Então, várias coisas podem acontecer em função, de ser desencadeadas por causa disso. Então, assim, o sono em relação... Então, melhorar o sono é uma das maneiras de evitar que apareçam tumores de mama, né? Então, qual é o tipo de sono que é, segundo as pesquisas, tem maior problema? É o iniciar o sono, não é aquele acordar no meio do sono. É iniciar o sono ou ter um sono mais curto, né? Entendeu? Vamos dizer assim, dormir menos tempo, tá? Então ele tem a ver com o que a gente chama de cronobiologia, a biologia do nosso corpo, e que, claro, com a idade há uma diminuição da produção da melatonina, que é um hormônio produzido à noite, né? Então as lâmpadas que a gente vive hoje em dia cada vez mais influenciam a nossa rotina. Degradam muito a melatonina. A melatonina tem uma ação antioxidante, né, protetora do nosso corpo, e tem uma ação, inclusive, tem muitas pesquisas do uso da melatonina para ajudar na recuperação ou na prevenção, né, do desenvolvimento de tumores de mama, né? Então, o uso da melatonina pode ajudar bastante. Agora, a importância do sono. Eu pesquisando, lendo e até nas minhas dietas, eu sempre fiquei sabendo que o sono era super importante até para perda de peso, mas nunca pensei que fosse tão grave essa incidência. Sim, inclusive assim, o problema com o sono, né, ele está vinculado à incidência de todos os tipos de tumores, né, e doenças cardíacas. Então, ou seja, ter uma qualidade do sono é muito importante para a saúde, né? Então, cuidar do sono é muito importante. Então, fazer a higiene do sono, fazer yoga, fazer meditação, atividades que relaxem, mindfulness, né? Então, fazer coisas que ajudem o sono vai ajudar a diminuir muito a incidência de muitas patologias. Então, imagina assim que aumenta a mortalidade geral da população em função de não ter um sono adequado. Temos um índice? Em torno de 24%. Nossa, mais ou menos. Muito alto. Então, o que é importante? A gente saber que hoje em dia, em função de que a gente tem, vamos dizer assim, tem muita iluminação de noite, a gente tende a escolher ficar acordada à noite, né? E daí é uma escolha e não é, vamos dizer assim, não, e até essa troca de rotina de trabalho. A gente tem uma colega que diz que quer trocar, né, e compensar e trabalhar à noite, e aí quando chega pela manhã ela sente a falta, claro, sim, né, do sono, né? Sim, isso aí altera a parte hormonal, né? Então, quer dizer assim, normalmente de noite há uma queda do cortisol, né? E daí quando tu tá acordada não acontece essa queda de cortisol, e daí vai aumentar o peso, né? Então vai ter influência sobre o peso, a falta do sono ou o sono, vamos dizer assim, fora do horário adequado, vai gerar alterações hormonais
que vão favorecer o ganho de peso, né? Então vai alterar. Então os trabalhadores em turnos têm aumento da incidência de diabetes, tem aumento da incidência de hipertensão, né? Então trabalhar o noturno, e daí eu digo para meus pacientes, olha, não é por acaso que é pago 30% de insalubridade para o trabalhador noturno. Por quê? Porque não é um trabalho, não é vamos dizer assim, uma coisa salubre, ou seja, para a saúde. Claro que as pessoas precisam, né, trabalhar. Sim, tem que ter os turnos. Tem que ter, com certeza, né? Mas quanto tem que haver correção, entendeu? Daí vai fazer atividade física no outro dia, não, entendeu? Vai ter uma alimentação adequada, então tem que tentar diminuir o estresse. Então, compensar essas coisas, esse desequilíbrio. Desse desequilíbrio, e não simplesmente ir tocando. E assim que puder trocar de trabalho noturno por uma outra. Esses 30% não compensam a nossa saúde. A doutora, claro, focou, nós estamos no mês das mulheres, no sono, no câncer de mama, né? Porque tem tudo a ver com a nossa trajetória. Mas algo que me chama a atenção também são os jovens, né, doutora? O meu filho, ele passa a noite inteira, se deixar, jogando, que é uma tendência, jogando ou no celular, ou no tablet, ou no computador. Então eles também já vêm, né, desde cedo com uma alteração nessa rotina que afeta o sono, né? Sim, e vamos dizer assim, a tendência vamos dizer assim, com excesso de peso, com toda essa condição, a tendência é que esses jovens acabam tendo uma menor taxa de vida, vai diminuir a expectativa de vida deles em função de toda essa situação, né? Sim. Então, por quê? Porque são coisas que esses não maus são... hábitos, né? Esses hábitos, e que a gente precisa realmente ter atenção, né? Que parece bobagem, mas não é, uma coisa bem séria. Então, o sono é muito importante, ele é poderoso para a nossa saúde, né? Então, a gente precisa descansar, relaxar ali. Durante o sono, o corpo faz uma higiene, ele vai jogando, ele vai trabalhando e vai jogando as células mortas fora. Então ele vai diminuindo a taxa da ação das outras coisas, e ele vai fazendo a limpeza, vamos dizer assim. Sim, né? Então melhora a imunidade, então ele vai jogando as células velhas que estão estragadas, e vai ser feito durante o sono. Ou seja, a recuperação. Então, o sono é muito importante, e o problema do sono não é o sono noturno mesmo, é o sono da noite. Não é aquela sonequinha que a gente tira após o almoço, que também é boa, mas não substitui. Não substitui. Por quê? Porque existe uma cronobiologia. Nosso corpo existe uma hora de produzir hormônios, então a melatonina é produzida à noite. É uma máquina que tem um jeito de funcionar, e a gente não pode alterar esse ciclo. Exatamente. Então, com a idade há uma redução, uma queda gradual da melatonina. Então, por isso que as mulheres normalmente perdem sono na menopausa, né? Não só as mulheres. Tirou uma olhada da doutora, também, né? As mulheres, daquela paradinha para Rose. Isso. Então, muitas vezes a gente precisa fazer higiene do sono, se dar conta de que entender o organismo da gente, que são necessidades que nós temos, né, importantes para corrigir o sono, né? Não ter uma alimentação muito pesada à noite para facilitar a digestão e dar a condição do corpo não conseguir fazer o trabalho de higiene, né, de recuperação, né, do corpo. É importante o sono é fundamental. E para o câncer de mama, então, aumenta em função dos trabalhos noturnos e da incidência da luz no olho, que vai degradar a melatonina, né, vai gerar, então, aumento do câncer de mama. Então tá dado o recado, aquele soninho é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, e o impacto que a doutora falou, né, um índice de mais de 20%, né? Sim, isso. É um dado muito importante, então que a gente pare para pensar, aproveitar, né, esse ano que está começando e mudar, ter bons hábitos, né, doutora? Ter bons hábitos, é muito importante para a saúde, para o bem-estar. Para a vida. E considerar, sono é tudo de bom. É tudo de bom. Doutora, feliz Dia Internacional da Mulher, já passou aí, mas acho que todos os dias temos que comemorar o nosso dia, e gratidão por ter aqui no programa, sempre trazendo esses assuntos
tão importantes que nos fazem pensar em muito e ter uma vida bem melhor. Obrigada. Obrigada.